Paz e graça da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador, a todos vocês, a todos nós, que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, andando na Galileia da Judéia, ele passou ali na praia e viu algumas pessoas e falou para aquelas pessoas: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Senhor Jesus. Aqui no capítulo 4 de Mateus, versículo 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Primeiramente ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes, o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Aleluia! Isso aqui foi o início da caminhada com o Senhor, quando o Senhor começou. Depois que ele passou pelo deserto, que ele foi tentado pelo diabo, 40 dias, passou pelaquela prova, aí ele foi para a região de sombra da morte e começou, e aí ali a Bíblia diz que houve uma grande luz, está no capítulo 4. Já que no versículo 18, ele caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu essas quatro pessoas, primeiramente dois, depois mais dois, e chamou esses quatro. Esses quatro aqui, todos os quatro eram pescadores, eram pessoas profissionais. Pedro e seu irmão André, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. Lendo outras passagens da Bíblia, nos mostra que Zebedeu tinha uma empresa de peixes. Ele era um pescador, tinha alguns barcos e tinha pessoas que trabalhavam ali com ele. Então podemos dizer que ele era um empresário de pescaria da época. E quando o Senhor Jesus chamou eles, eles imediatamente deixou o pai e seu barco e seguiu o Senhor. Ó Senhor Jesus. Mais tarde, isso passou-se 3 anos e meio. O Senhor treinando os discípulos, eles viram muitos milagres, eles viram muitos acontecimentos, eles viram ressurreição, eles viram cura, eles viram várias curas. O Senhor pregou o evangelho aos pobres, foram feitas muitas coisas e eles presenciaram tudo isso. Até mesmo a ressurreição de Lázaro, eles presenciaram. E por 3 vezes nessa caminhada com o Senhor disse que era necessário que fossem para Jerusalém, sofresse da mão dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, e no 3º dia ele ressuscitaria. Toda vez que o Senhor falava em ressurreição, em morte e ressurreição, eles não ouviam a palavra ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles simplesmente acreditavam só que a pessoa ia morrer. Quando tem um funeral, as pessoas dizem o seguinte: esse é o caminho de nós todos, porque para elas todos vão morrer. Mas ninguém prega, ninguém ensina, ninguém fala que vai haver ressurreição. Porque para ter ressurreição você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa crer que um dia você morreu com Cristo, que você recebeu a salvação, a vida eterna. E quando você morrer, você não vai morrer, você vai dormir. E quando Jesus voltar, você vai ressuscitar. Mas nem todos acreditaram nisso aí. Então passou-se muito tempo. A Bíblia fala que 3 anos e meio o Senhor Jesus começou, ele pregou para os discípulos, ele ficou aqui com os discípulos. E depois de 3 anos e meio o Senhor foi à cruz. Ele morreu na cruz por nós. Ó Senhor Jesus. Então após a morte do Senhor e o Senhor ressuscitar, no capítulo 21 de João, no versículo 1 diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Aqui estava Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, e mais 2 discípulos. São 7 pessoas. E entre eles, Pedro era o líder. Veja,
No capítulo 4 de João, de Mateus, o Senhor chamou Pedro e disse: Vindes após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Eles eram pescadores, eles pescavam peixes. Mas agora o Senhor disse que ele seria pescadores de homens. Já quando chega aqui no versículo 3 do capítulo 21 de João, disse Pedro: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Ó Senhor Jesus. Pedro aqui voltou à antiga profissão. Ele esqueceu que aquilo que o Senhor tinha falado para ele, que ele seria daquele dia em diante pescador de homens. Depois, os 6 discípulos que estavam com ele disseram o seguinte: disseram-lhe os outros 6, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Quando Pedro tomou a liderança que iria pescar, os outros discípulos seguiram a Pedro e disseram: Nós vamos contigo. É um grande teste para um líder. Então Pedro aqui tomou o caminho da pescaria, o caminho antigo. Só que como eles eram pescadores profissionais, eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Cremos que eles não ficaram em um só lugar e jogou a rede para aqui, para ali, para lá, para frente, para o lado. Jogou a rede para todos os lados, só que não pegou nada naquela noite. Senhor Jesus. Mas de madrugada o Senhor estava na praia. Aleluia! E o Senhor pergunta para eles, depois que eles voltam da pesca, cansados, exaustos, com sono, com fome, perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Eles não tinham nada porque não pescaram nada, Senhor Jesus. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Então o Senhor mandou lançar a rede ao lado direita do barco e então acharia. Mas eles passaram a noite toda e não pegaram nada. Como vão pegar peixes na beira da praia? E aqui vai falar mais no versículo mais abaixo que foram 150 grandes peixes. Mas vamos continuar. Ó Senhor Jesus, e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Aleluia! Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. O versículo 11 diz assim: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 150 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Amém. Ó Senhor Jesus. Então nós vimos aqui que como eles obedeceram a palavra do Senhor. O Senhor disse que lançaram a rede à direita do barco. Em cima daquela palavra que o Senhor tinha dito, eles lançaram as redes. E quando lançou as redes, aí pegou 153 grandes peixes. Esses peixes grandes não dão em lugares rasos, dão realmente em lugares profundos.
Mas por obedecer a palavra do Senhor, não importa se é peixe grande ou peixe pequeno, o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor mandou que lançasse a rede à direita do barco, e eles obedeceram a palavra do Senhor. O que nós precisamos fazer é obedecer a palavra do Senhor, mesmo que para nós não tem lógica, não tem razão. Nós estamos cheios de razões. Não tem lógica lançar a rede lá no lugar raso. Como vai pegar grandes peixes? Mas o Senhor, milagrosamente, Ele fez que todos aqueles peixes grandes ficassem ali naquele lugar. E quando a rede foi lançada, capturou vários peixes. Cremos que outros peixes fugiram, mas foram 153 grandes peixes que pescou naquele momento que eles obedeceram a palavra do Senhor. O Senhor Jesus todo dia nos dá uma palavra. Esse canal é um canal que traz a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, ao ler a palavra de Deus, nós precisamos obedecer, porque o nosso Senhor Jesus está voltando e cabe a nós nos prepararmos para a volta do Senhor. Você está obedecendo a palavra do Senhor? Você está pronto para ouvir a palavra do Senhor, para obedecer a palavra de Deus? Ó Senhor Jesus, então o Senhor falou o seguinte: lançai as redes ao lado direito do barco. E quando nós ouvimos, que nós obedecemos, nós somos abençoados. E aqui, eles não comeram daqueles peixes, mas o Senhor tinha ali na praia preparado pão e peixe, pão fresquinho e peixes assados nas brasas. Ali tinha feito um fogo, o Senhor tinha feito um fogo e tinha assado uns peixes, e eles comeram daquele peixe que o Senhor preparou. Senhor Jesus. Então o Senhor chamou para aqueles discípulos para serem pescadores de homens. Eles não deveriam estar pegados à profissão antiga, porque do dia que o Senhor chamou eles, não é mais para ele pescar peixes, como nós vimos aqui que Pedro liderou uma equipe para ir pescar. Daquele dia em diante, Pedro era para ser pescadores de homens. O Senhor escolheu as pessoas, colocou na igreja, e na igreja para nós pregarmos o evangelho, não é para nós estarmos envolvidos com pescaria, com outras coisas que não seja o encargo do Senhor. O encargo do Senhor é levar o evangelho para outras pessoas. Nós trabalhamos, nós estudamos, mas o nosso encargo principal é com a palavra de Deus, é com o evangelho, com o encargo do Senhor, porque o Senhor Jesus está voltando. E o amor do Senhor é com os homens. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantas vezes nós estamos envolvidos com peixes, com os estudos, nos aprofundando em estudos com as nossas empresas, nos ganhar dinheiro, nos aprofundarmos em coisas que vai passar, que vai perecer. Quando nós morremos, tudo fica aí. São grandes apartamentos, grandes casas, grandes contas bancárias, iates, tudo vai ficar. Então você e eu precisa se preocupar com o reino de Deus, com os homens, trazer as pessoas para a igreja para servir a Deus, pescar homens. Primeiramente nós cremos no Evangelho, nós nos convertemos, buscamos a palavra de Deus e vamos levar esse Evangelho para outras pessoas. Nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Que Deus abençoe a sua vida e que você não seja simplesmente pescadores, mas sejam pescadores de homens, em nome de Jesus. Aleluia, glória ao nosso Deus. Glória ao autor do plano. Glória ao que o executou. Glória ao que o executou. Glória àquele que o transmite. Glória àquele que o transmite. Ao triuno Deus louvor. Ao triuno Deus louvor. Demos glória. Demos glória. Demos glória ao nosso Deus. Ao Pai, Filho e Espírito. Aleluia, glória ao nosso Deus. Demos glória.